Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu quero gravar esse vídeo aqui para vocês hoje, depois de muito tempo, né, sem gravar vídeo aqui no YouTube. E eu estou em Gramado, né, como alguns de vocês estão acompanhando, estou fazendo uma viagem em família, né, com meu filho e com a minha esposa. A gente foi em Curitiba, agora a gente está em Gramado e a gente tem aí uns dias para passeio aí nesse feriado. E eu resolvi parar aqui, né, na casa que a gente está. Eu queria inclusive que estivesse de manhã para vocês verem a vista daqui, é muito bonito. Na verdade, a cidade de Gramado é maravilhosa. E eu parei aqui para poder gravar um vídeo para você, para falar para você sobre o fato de que começar não é tão importante como terminar. E aí eu queria que você meditasse comigo na história da vida de Salomão, porque Salomão, ele começa muito bem. Salomão, ele tem uma vida muito boa, né, assim, de início. Primeiro porque o seu pai era Davi, então Davi deixou ali tudo muito pronto, né, para Salomão. E aqui também já cabe um adendo, né? Por quê? Porque Salomão, ele já teve tudo pronto, mas ele não conseguiu aproveitar aquilo que Davi deixou para ele, né? E eu não estou falando só sobre riquezas, mas sobre ensinamentos, sobre, enfim, mentalidade, sobre piedade, devoção. Ele não soube dar continuidade àquilo que Davi deixou para ele. Ainda que ele tenha conseguido, digamos assim, no início, a gente não está falando de uma vida que inicia bem e termina mal. Estou falando de perenidade, estou falando de constância. Isso ele não conseguiu, já que Davi teve uma vida constante em Deus, apesar de sua queda, apesar de seu tropeço e seu erro, ele não teve uma vida constante de erros, constante, perene em erros, não. Muito pelo contrário, a história de Davi, o reinado de Davi, foi um dos melhores, se não o melhor, de Israel. Então aqui já vai um ensinamento. Às vezes seus pais te deixaram aí uma história de vida boa, te deixaram aí conselhos bons, experiências boas, enfim, direções, exemplos. Você está seguindo esses exemplos dos seus pais? Você está seguindo os exemplos que os seus pais deixaram para você? Às vezes seus líderes espirituais, líderes da igreja, enfim, líderes no trabalho, deixaram para você, pessoas que já passaram na tua vida. Você tem seguido esses exemplos? Cara, eu pego a história dos reis de Israel e eu já passo para o próximo ponto, mas a primeira coisa é essa, né? É você não deixar com que esses ensinamentos de pessoas que passaram pela tua vida, eles fiquem mortos, eles sejam jogados no lixo, porque isso é um grande desperdício. Mas, na verdade, põe em prática. Eu olho para a história dos reis de Israel, você lê Primeira Reis aqui, depois Segunda Reis, cara, você vê que é um grande desperdício de histórias passadas. E aí, você vai para os dias de hoje, você vê pessoas, cristãos, que olham, que vivem as suas vidas com pecados contínuos ou com quedas contínuas, erros contínuos de erros que pessoas na Bíblia cometeram. Ou seja, não deveriam estar cometendo. Eu não estou dizendo aqui que o ser humano não é falho, que a gente pode talvez tropeçar uma ou outra vez. Eu estou falando de erros contínuos. De pessoas, de experiências, pessoas na Bíblia, de conselhos na Bíblia, de pessoas que erraram dessa maneira, de pessoas que falharam dessa maneira. E essa pessoa deveria estar, no mínimo, pegando esses erros passados, históricos, bíblicos, e não errando mais. Porém, não se utilizam dessa sabedoria, não se utilizam desse conhecimento e dessa história, mas preferem cair, errar, pecar e aí depois aprender com seus próprios erros, o que leva a dor, o que leva a consequências. Não faça isso. Aprenda com seus colegas, seus amigos, o que é bom e o que é ruim, o que fazer e o que não fazer, com seus pais, o que fazer e o que não fazer, com a Bíblia, o que fazer e o que não fazer, para que você não cometa o mesmo erro de Salomão. Mas o ponto em que queremos chegar, Salomão tinha tudo pronto. E aí ele começou muito bem, ele construiu o templo para o Senhor, ele fez grandes coisas, você conhece o texto bíblico, ele fez grandes coisas, ele tinha tanta sabedoria que pessoas de todos os países, de todas as regiões vinham até ele para se aconselhar, para ver, para admirá-lo, para conhecê-lo. A história da rainha de Sabá, você conhece, veio de longe, trouxe ouro, trouxe tantas recompensas para Salomão, o testou, o provou, viu que ele era sábio, ficou impactada com ali o seu reinado, a sua monarquia, com tudo que Salomão tinha. Mas
a despeito de tudo que ele tinha, ele, infelizmente, no final de sua vida, desperdiçou tudo isso. Ele, infelizmente, caiu no final de sua vida na idolatria por conta das muitas mulheres que ele resolveu ter. Então, a reflexão desse vídeo hoje, cara, para você, para mim, para nós, né? E eu já quero te pedir para seguir a gente aqui, inscrever-se no canal do YouTube. A gente está com 120, eu acho que, inscritos. Meu objetivo é crescer, até final desse ano ter 1000 inscritos aqui para glória e honra do nome do Senhor. E eu conto com a sua ajuda, eu conto com você. Inscreve-se aqui no nosso canal, compartilha, curte, manda para alguém, comenta aqui, vamos fomentar isso aqui, vamos fazer isso aqui crescer juntos. Amém? Eu e você precisamos entender que mais importante do que o início é o fim. Como você vai terminar na sua carreira? Como você vai terminar o seu ministério? Como você vai terminar a sua empresa? Como você vai terminar o seu legado? Como é que você vai deixar a sua história? De alguém que começou bem, mas no final foi idólatra, pecador, alguém que caiu, alguém que falhou, alguém que... Ou você vai se importar às vezes com a perenidade, e aí talvez o teu crescimento, em qualquer área que seja, não seja tão exponencial, mas mais gradativo. Porém, no final, você vai poder dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão. Eu creio nisso, não só para a minha vida, mas para a sua vida. E eu declaro sobre a tua vida, eu profetizo sobre a sua vida e sobre a minha vida, que nós, por mais que em alguma área, em algum momento, em alguma circunstância, não cresçamos exponencialmente, de forma disruptiva, de forma muito, estrondosa, mas cresçamos de forma gradativa e pequena, ainda assim, nós cresceremos, mas ficaremos de forma perene na vida piedosa com Deus, numa vida devota a Deus. Eu não estou me importando com o meu crescimento exponencial. Eu quero crescer de pouco em pouco, mas quero ser fiel a Deus. Então eu declaro sobre a minha e sobre a tua vida que nós iremos terminar a nossa carreira, com fé, com gratidão a Deus, com muita piedade, com muita devoção, com muito amor, com muito zelo, com tudo que é bom, com fervor em Cristo, em Deus. Você pode crer nisso também? Se você crê, digite um amém aqui embaixo. Não se esquece de inscrever-se no canal. Não se esquece de enviar esse vídeo para alguém. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.